Na entrevista do dia de hoje, recebemos aqui no programa Olho Vivo a advogada e procuradora do município de Cachoeira dos Índios, Ligiane Oliveira, para falarmos sobre este mês de maio e a conscientização e combate, abuso e exploração de crianças e adolescentes. Ligiane, seja bem-vinda aqui ao nosso programa Olho Vivo. Boa tarde. Boa tarde, Zé. Boa tarde, Priscila. Boa tarde, Ligiane. Seja bem-vinda. Uma boa filha a casa torna, né? Com certeza. É um prazer imenso ter você de volta aqui com a gente. Satisfação demais estar aqui com vocês para tratar de um ponto que eu disse há pouco. É uma ferida, né? É verdade. Na sociedade. É um tema sempre muito delicado, né? E muito presente, muito insistente e entranhado na sociedade. Exatamente. E a gente veio para tratar sobre a campanha de 18 de maio, que nada mais é do que o Dia Nacional de Combate à Exploração e Abuso Sexual Infantil, justamente em virtude de um episódio que foi o que abriu essa lacuna, né? O caso da menina Araceli, que aconteceu na década de 70, lá no Espírito Santo. Uma menina de 8 anos foi brutalmente assassinada, porque antes disso ela foi violentada diversas vezes por vários... Isso mesmo, no plural. Vários homens, como era da alta cúpula, a justiça quedou-se inerte. Diante dessa situação, houve um clamor social e existe o que a gente chama no direito do princípio da anterioridade da lei penal. Primeiro acontece a desgraça para poder acontecer... Trocando em miúdos é isso. Primeiro acontece a desgraça para depois acontecer um aparato legal. E assim ocorreu com relação ao combate e abuso, o combate e conscientização do abuso e exploração sexual infantil. Pois bem, o 18 de maio continua extremamente vivo, não à toa. Eu não vim no dia, né? Propositalmente eu não vim no dia porque não é algo isolado. Esse mês de maio a gente aborda mais incisivamente, mas os casos ainda são alarmantes. E não é algo localizado, não é algo isolado, não é algo específico, é algo realmente generalizado, é algo arraigado na nossa realidade. O abuso, né, e a exploração sexual infantil, quando você traz o caso da Araceli, que foi um caso que, enfim, chocou uma sociedade inteira, que, como você falou, por esses vários homens fazerem parte de uma alta cúpula, de ter dinheiro, que essa é a verdade, serem pessoas influentes e ricas na sociedade, eles não foram... o caso não foi devidamente punido como deveria ser. Mas hoje temos essa campanha, né, e essa luta constante, desde então, contra o abuso e a exploração sexual infantil, que infelizmente os dados crescem cada vez mais no nosso país. E eu queria que você trouxesse para a gente a importância dessa campanha no mês de maio. É uma luta que é durante o ano inteiro, mas no mês de maio ele ganha essa lupa, né, esse zoom na campanha Maio Laranja. Exatamente. Houve essa inércia, houve o clamor e houve o enrijecimento das leis. Hoje, a gente pode chegar à penalização de 15 anos, a depender dos desdobramentos, que pode ser o estupro do vulnerável, quando acontece com menores de 14 anos, independentemente do consentimento, tá? Mais tarde, se vocês quiserem liberar para o público, a gente tira eventuais dúvidas, mas as penas podem chegar a 15 anos de cadeia. E é sempre bom lembrar que, como você falou, é uma campanha que dura o ano inteiro. E aí, doutora Lígia, eu queria que a senhora falasse para a gente, já que você mencionou, em relação ao abuso de menores, que, independente se for consensual ou não, menor de 14 anos é crime. Exatamente. Eu queria que você reforçasse isso para o público. Exatamente. Porque quando a gente fala em abuso, a gente pressupõe a violação e que existe também a falta de um consentimento. Tudo bem. Esse raciocínio tá correto. Mas o que vem a ser consentimento? Consentimento é uma aceitação de determinada realidade. Todavia, uma criança e um adolescente, nesse caso até 14 anos, ele não tem discernimento suficiente para dizer o que ele aceita ou não. Ano passado a gente veio aqui e a gente tocou que estava bem mais em ebulição o caso do Marajó, né? As crianças de Marajó, que se submetiam a práticas das mais adversas possíveis por chocolate. Por comida.
por chocolate, por chiclete, parece... É triste, porque assim, seria cômico se não fosse trágico, por bombom, por coisas ínfimas. Aí, não, mas houve o consentimento. Tudo bem, houve o consentimento, mas ela sabia o que estava fazendo? Será que havia esse discernimento? Exatamente. O consentimento, ele envolve o discernimento, que indivíduos menores de 14 anos não dispõem integralmente. Agora, me permita fazer um questionamento, inclusive de ordem até mesmo popular, né, quando se trata dessa temática, né, do consentimento. Por exemplo, existem jovens que mantêm, por exemplo, um relacionamento, né, com algum jovem ou até uma outra pessoa, até mais velha, até de maior idade, e muitas das vezes não há essa compreensão de que, por exemplo, uma jovem de menos de 14 anos... ela não pode ter uma relação conjugal, uma relação compreendida a partir dessa realidade matrimonial. Por isso que muitas das vezes até mesmo desemboca na própria justiça, porque não há essa compreensão, porque muitas das vezes eles se unem numa relação conjugal, carnal, e não há essa compreensão de que mesmo os dois querendo, aceitando, há ali ainda uma condição fora da lei. E de ação pública incondicionada. Sabe o que isso significa? Qualquer pessoa que tiver conhecimento pode levar aos ouvidos da autoridade. Embora seja algo de caráter íntimo, porque não é incomum que isso aconteça. Isso. Mas é público incondicionado. Estupro de vulnerável. Qualquer pessoa que tiver acesso a essa informação pode levar às autoridades. Então, é considerado estupro de vulnerável, mesmo que esse casal, eles desejem manter essa união carnal? Se for menor de 14 anos, não há consentimento suficiente. Porque ela não tem o discernimento. Mas quais são os procedimentos que acontecem, por exemplo, mesmo que alguém identifique, e aqui colocando no campo de um caso concreto, né? Um exemplo, um casal em que a jovem ela é menor de idade, ou então o jovem, né, menor de idade. O que fazer? Aciona diretamente a Polícia Civil, a Polícia Militar? Quais são os desdobramentos jurídicos que um caso desse tem? Porque, de fato, há esse registro do caso nessa nossa região de forma constante, né? Se busca os responsáveis. A primeira pergunta, quem são os responsáveis por estes menores? Busca-se imediatamente os pais. Não acho os pais. O poder público está aí, o Conselho Tutelar está na linha de frente, a polícia está na linha de frente, o Ministério Público também desempenha seu papel quanto a isso. Então, assim, as autoridades estão em constante vigilância e de prontidão para resolver tais casos, mas se busca primeiro os responsáveis. Certo? O Brasil, neste ano, entrou na 5ª colocação entre os países com mais denúncia de abuso sexual infantil. Em 2023, 2024, ele estava na 27ª colocação e subimos para a 5ª colocação. Como é que a senhora vê essa questão? Isso a gente fala é um agravante, né? Em relação às denúncias, né? É um pódio do agravante, né? É um pódio do agravante, infelizmente, exatamente. Né? Exatamente. Você está falando aí que a gente subiu colocações. E se eu te disser que o que está notificado é 10%, que a realidade é pelo menos 10 vezes mais do que isso. Pelo menos 10 vezes mais do que isso, porque a notificação alarma, mas a subnotificação, ela desestrutura. Porque se a gente se assombra com o que chega até nós, imagine o que não chega. É por isso que a gente está aqui trabalhando a parte da conscientização e divulgação desses casos, pedindo às vítimas que não se calem, porque é bem mais comum do que a gente possa imaginar. Não é algo... São subnotificados, né? 9 vezes mais. O que chega até nós, as autoridades como um todo, né? Não chega a 10% dos casos reais. A que você atribui, por exemplo, essa subnotificação? Não, obviamente, a gente não vai falar aqui no contexto global, mas a nível regional, a que você atribui essa subnotificação da exploração sexual, importunação sexual também? Falta de credibilidade.
falta de credibilidade, porque quando isso acontece, quando existe uma violação, quando existe um abuso, é porque houve um extrapolamento de limites. Então, assim, já houve uma afronta, já houve, como a gente disse, a violação. Então, se aconteceu isso, a vítima já está suficientemente abalada. Não é fácil chegar até um noticiante ou notificante, não é fácil chegar alguém para contar isso. Então, assim, se for para no frigir dos ovos dessa entrevista, eu peço a cada um de vocês, se chegar até vocês, acolham. Não revitimizem a vítima, não culpabilizem para terminar, porque acaba revitimizando quem já sofreu. Então, fica uma punição 3, 10, 20 vezes maior do que o que de fato aconteceu. Se chegarem até vocês, qualquer caso nesse sentido, acolham a vítima. Porque a descredibilização delas é um dos principais percalços para que a gente não tenha o número exato, o número fidedigno do que realmente acontece. E a gente aqui está falando em relação ao abuso sexual infantil, né? As denúncias de crianças e adolescentes. Para mulheres, né, que já são pessoas que, digamos assim, que as pessoas escutam, entre muitas aspas, elas são descredibilizadas. Então, quando a criança fala alguma coisa, é mais difícil ainda. E aí a gente deixa que reforça para a família, para os amigos, para os professores, que geralmente essas denúncias, essas conversas são feitas nem de forma de denúncia. A criança acaba falando ali no ambiente escolar: ai, meu tio fez isso comigo, ai, o meu avô fez isso comigo. E, infelizmente, a maioria dos casos de abuso sexual acontece dentro de casa. Mais de 70% das situações são de dentro de casa, porque se for para escolher uma característica específica, porque onde a gente chega com esse tema, perguntam: doutora, como é que a gente faz para identificar? Existe um perfil? Infelizmente, a gente não consegue traçar um perfil de dizer porque é louro, moreno, igual aquela brincadeira, né? É louro, é moreno, careca, cabeludo, mulher ou homem, não importa, a gente não consegue traçar especificamente, porque é algo realmente arraigado em toda a sociedade. Só que o que eles têm em comum é a relação de confiança. Eles têm que dispor da confiança do adulto, né, que baixa a guarda para que eles tenham acesso imediato e íntimo às crianças e adolescentes, para que aconteça esse estrago. Então, assim, se for para uma característica em comum, seria justamente a confiança que eles dispõem. Não é algo distante de nós. Não é algo distante de nós. Infelizmente, a maioria dos casos, elas são notificadas, elas acontecem dentro de casa. Eu digo uma coisa sempre, doutora, sempre que eu estou debatendo sobre esse assunto, todos nós, eu, você, José Dias Neto, quem está ouvindo a gente agora, quem está assistindo o programa Olho Vivo, conhece uma mulher que foi abusada. Seja na infância, seja na vida adulta. Vocês conhecem uma pessoa que foi abusada. Mas os abusadores a gente não conhece. E assim, por quê que a gente não conhece os abusadores? A que está atrelado isso? Quem são essas pessoas que abusam das nossas crianças? Quem são essas pessoas que destroem as nossas crianças, destroem a vida de milhares de crianças todos os anos no nosso Brasil? Estão entre nós. Eles estão entre nós. Absolutamente todas as vezes que eu vim a público falar a respeito, entrevistas, podcasts, palestras, lives, enfim, sempre a gente teve uma devolutiva. Sempre houve alguém que procurasse a gente relatar situações onde a gente encontra, porque de fato é característico, o abuso. Não só de mulheres. Sim. Não só de mulheres. E a conscientização é ponto-chave. É por isso que a gente está aqui. Muito importante. Para a gente falar sobre o que de fato é um abuso. Porque as pessoas pensam, por exemplo, quando a gente fala em abuso sexual, imediatamente eles remetem à conjunção carnal, de fato. Nem sempre. Às vezes, e a gente reza para que não chegue a isso, né? Mas o abuso, ele é toda vez que extrapola-se um limite e causa-se um constrangimento na vítima, seja ela homem ou mulher.
independentemente do sexo, melhor dizendo. Mas os abusadores, infelizmente, a gente não consegue traçar um perfil justamente por isso, porque eles estão absolutamente disfarçados entre nós. Então, você que é o lobo na pele de cordeiro, né? E eu não posso dizer um lugar. Isso. Eu não posso dizer um lugar, porque assim, é na igreja? Sim, mas pode ser na escola, pode ser no trabalho, pode ser na rua. Na família. Pode ser dentro de casa, na casa do tio, na casa do amigo. O vizinho. Então, assim, são diversas situações extremamente que precisam, acima de tudo, a sensibilidade suficiente para se acolher. Então, assim... É importante destacar também a rede de proteção, né? Com toda certeza. Nós temos rede de apoio, rede de proteção para a criança, para o adolescente, para a mulher, enfim, que trabalha em conjunto para poder coibir esse tipo de ação, para que essas vítimas sejam acolhidas e para que novas vítimas não surjam. Hoje eu estou aqui como procuradora, mas também estou como representante do CREAS, de Cachoeira dos Índios. A rede de proteção temos CREAS, CRAS, Conselho Tutelar. Aí, como são cidades pequenas, né, Cajazeiras tem cerca de 70 mil habitantes. Cachoeira, cerca de 10 mil, para deixar um número fechado. Aí chegam para a gente e dizem, eu não posso falar, eu não posso dizer, porque conhece, fulano conhece, cicrano conhece, mas é meu professor, é influente na cidade, é um líder, que seja. Gente, existe o Disque 100. Além da gente garantir o anonimato nos nossos atendimentos, se ainda assim persistir a timidez e a desconfiança, existe o Disque 100, que é um canal nacional. Vocês podem ligar 24 horas por dia e narrar toda a situação, que as medidas serão tomadas. É extremamente necessária a denúncia. Como a senhora falou mais cedo, apenas 10% dos casos são notificados, né? Existem as subnotificações. E eu queria, doutora Ligiane, que a senhora falasse agora, deixasse um recado para quem está nos ouvindo, para quem está nos vendo, reforçasse a importância do Maio Laranja, da luta, né, contra o abuso e a exploração sexual infantil. Assim como os demais temas nacionalmente trazidos, como o combate ao câncer de mama, o combate ao suicídio, quando leva-se em consideração a saúde mental, a gente tem que também levar em conta que não são eventos isolados. Eles vêm com essa temática porque eles são temas que gritam na sociedade. Eu disse mais cedo, é uma ferida pujante. E eu desafio qualquer um de vocês que me escute, que não conheçam alguém que já passou ou que passa por uma situação dessa. Então, busquem acolhimento, busquem ajuda, né? E quem vos buscar, tenham um acolhimento suficiente, deem credibilidade, principalmente aos jovens e às crianças, que são sujeitos que já têm uma vulnerabilidade entranhada neles. Então, acolham e juntem forças, porque não é fácil se não é fácil para alguém passar por isso, então divulgar isso, colocar para fora é reviver. Então, se passarem por uma situação dessa, busquem acolhimento, e a quem for procurado, que saibam acolher da melhor forma e buscar as autoridades. Perfeitamente, doutora Ligiane. Quero agradecer a senhora por estar aqui hoje, né, falando sobre um assunto tão importante no programa Olho Vivo, trazendo esse debate à tona. É extremamente importante que a gente lute todos os dias para que nossas crianças elas não continuem passando por isso, né? Muitos adultos hoje passaram por isso na infância e a nossa intenção, enquanto adultos hoje, é que essas crianças também não passem, as crianças de hoje não passem. Para você que é mãe, que é pai, que é professor, preste atenção, o comportamento das crianças, elas mudam, elas mostram, quando elas estão desconfortáveis perto de algum adulto, é possível perceber, é só a gente ter um pouco mais de cuidado nesse olhar para que a gente consiga perceber se essa criança está desconfortável. Mas ele é um tio, ele ama essa criança. Mas é o pai dela, ama. Infelizmente, a gente traz notícias diretas, eu e José Dias Neto aqui, de que pais, tios, avós, irmãos, primos, enfim, independente, abusam de crianças. Então, assim, o alerta fica, o Maio Laranja está aí para dar uma lupa, né, nesse mês, mas a batalha é o ano inteiro. José Dias Neto. Com certeza. Então, a gente quer agradecer a Ligiane mais uma vez, né, e reiterar aqui o espaço sempre aberto,
gente sabe que é um primeiro contato, né? Como você mesma disse, né? Quando esse assunto ele vem à tona, surgem fatos concretos, né? Que estão ali sob sigilo. Então é muito importante dizer que o espaço aqui sempre vai estar liberado. Pois é, eu bato na tecla novamente de conscientização e, gente, é incrível como falta justamente essa noção. Eu falei de palestras, né? Falei de momentos onde há essa divulgação. Do mesmo jeito que há jovens e crianças que nos buscam, Priscila, há também mães. Enquanto há crianças de 10, de 8 anos, de 14 anos... Há também mães de 30, de 40 e até de 50 anos que nos buscaram, narrando situações onde elas não não percebiam, não compreendiam que aquilo era uma situação de abuso, porque foi tão naturalizado. E elas nos contam isso. Elas nos contam, mas se eu for contar, se alguém soubesse, ia ser pior para mim. E é uma situação que se arrasta por anos a fio, trazendo feridas cada vez mais abertas e cada vez mais doídas. Eu agradeço a vocês mais uma vez pelo espaço e digo que o CREAS de Cachoeira, assim como de Cajazeiras, o CRAS e o Conselho Tutelar, a nível de Brasil, está aberto para a rede de apoio como um todo está aberto para acolher vocês. Eu estou falando nesse caso específico porque Cachoeira faz parte da comarca de Cajazeiras e eu vou até puxar um pouquinho, alertar também, que destacar também o papel que a polícia e o Ministério Público têm conosco nessa rede de proteção. Na pessoa do doutor Levi, doutora Simone, a gente tem uma comunicação muito estreita e produtiva, assim como com a polícia. Então, não titubeiem, não pensem 3 vezes antes de tomar qualquer atividade, qualquer medida. Vocês busquem quem realmente pode acolher e ajudar. Não se calem.